Boa noite, você está na Nação do Fim da Noite, Liturgia das Horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Completa a segunda parte, antífona. Eles conspiraram contra os teus santos. Salmo 82, versículos 5 a 6. Eles disseram, vinde e exterminemo-los do meio dos povos, e não haja mais memória do nome de Israel. Daqui vem terem conspirado juntos, e terem feito uma aliança contra ti.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles conspiraram contra os teus santos. Meus irmãos e minhas irmãs, essas pessoas que se unem contra nós porque somos de Deus, não conspiram contra nós, visivelmente somos nós, mas na verdade estão combatendo o próprio Deus. Se nos combatem e nos perseguem por causa do nome de Deus, por causa da nossa fé, é a Deus que eles estão perseguindo, na verdade, não a nós. E na verdade, se aprofundarmos um pouco mais, é o demônio que está tentando perseguir a Deus. E aí então, nesse meio, temos as pessoas inspiradas pelo diabo e nós, que somos de Deus, e essas pessoas então nos perseguindo, amando do diabo, para tentar atingir a Deus, como se o demônio realmente pudesse. Então é isso que está acontecendo no mundo hoje, isso que está acontecendo aí ao seu redor. Muita gente conspirando contra a gente por sermos de Deus, porque não aceitam que nós então estamos caminhando na estrada do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque tanto se dizem cristãos de várias denominações diferentes, mas nós não estamos vendo esse mesmo comportamento cristão, que é o que o Senhor mandou fazer em tantos desses de tantas denominações. Vemos tantas coisas assim contraditórias contra o que o Senhor explicou, contra o que o Senhor mandou, contra o que o Senhor disse e ensinou. Tantas coisas totalmente diferentes, tanta gente buscando um Cristo que não tem nada a ver com o nosso Senhor de verdade. Não entendem nosso Senhor, porque entender nosso Senhor não é confortável. Quando você consegue olhar pelos olhos do Senhor para esta terra, você vê que não é nada confortável o que Ele tem para nós. O caminho que nós temos morro acima com a cruz nas costas é difícil, é estreito. E, no entanto, as pessoas querem um caminho largo lá de baixo, a autoestrada, cheia de lojas de conveniência, posto de gasolina, de preferência sem pedágio. O pedágio vai ser no final, né? Quando despencarem para o inferno, vão pagar tudo e mais alguma coisa com juros e correção monetária para toda a eternidade. Então, muita gente não quer esse caminho. Muita gente quer justamente o caminho aí do luxo, do dinheiro, dos prazeres. Nós vemos aí, inclusive, por exemplo, com bastante pesar, com bastante tristeza, pessoas que deveriam ser religiosas, gente que deveria realmente estar aí seguindo Cristo, se perdendo no luxo também, se perdendo nas coisas do mundo. Isso acontece muito, por exemplo, nessas igrejas que são de missa em latim. Essas pessoas simplesmente se perdem no luxo, se perdem na soberba, a ponto de religiosas aí, quando se tornam noviças, entrarem com vestidos de noiva caríssimos na cerimônia do noviciado, porque dizem que são noivas de Cristo, com aqueles vestidos de noiva assim, que muita noiva não tem dinheiro para comprar. Só para você ter uma ideia, aquelas cerimônias caríssimas, aquela coisa que é para todo mundo ver, menos para o Senhor ver, né? E argumentam assim, puxa, para o Senhor tem que ser o melhor, e é noiva de Cristo. Aí eu falei, né? Eu queria que o Senhor aparecesse nessa hora todo chagado, ensanguentado, como ele ficou na paixão, para a pessoa ver se ela está vestida condizente com a miséria que o Senhor passou por nossa causa, por nossa culpa, por causa dos nossos pecados. Só isso que eu queria ver. Qual seria o susto e a reação de uma pessoa que visse Jesus, né? Ou mudava de vida ou ficava louca e saía correndo por aí. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila foi assim, né? Ela tinha uma vida no mosteiro naquela época, né? Entrava gente, saía gente, visita para cá, visita para lá, até que ela viu o Senhor justamente todo chagado olhando para ela. Foi só o que foi necessário. Ela então, na hora, percebeu que toda aquela alegria, aquelas visitas presentes não condiziam de forma nenhuma com o ambiente do mosteiro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quanta gente se perdendo por aí, quanta gente que não aceita, inclusive, que eles acham que eles são igreja verdadeira, quando na verdade já se perderam faz tempo. E nós aqui retomando a igreja verdadeira, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, pequena comunidade virtual, continuando em frente no caminho que o Senhor chamou. Vamos ser fiéis ao Senhor, porque vai valer a pena. O Senhor nos chamou e é isso. O luxo que o Senhor quer, assim, a coisa mais preciosa que nós podemos dar para o Senhor, não são roupas, não é ouro no altar, não é nada disso. É o nosso coração puro, transformado, convertido para oferecer ao Senhor para que Ele possa morar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 40. Quero, pois, que vós vivais sem inquietação. O que está sem mulher está cuidadoso das coisas que são do Senhor, de como há de agradar a Deus. Mas o que está com mulher está cuidadoso das coisas que são do mundo, de como há de dar gosto à sua mulher, e anda dividido. E a mulher solteira e a virgem cuida nas coisas que são do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a que é casada cuida nas coisas que são do mundo, de como agradará ao marido. Na verdade vos digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas somente para o que é honesto, e que vos facilite o orar ao Senhor sem embaraço. Mas se algum julga que parece ser desonra própria, quanto à sua filha donzela, o ir-lhe passando a idade de casar, e que assim convém fazer-lhe o casamento, faça o que quiser, pois não peca se casar. Porque o que formou em seu peito uma firme resolução, não o obrigando à necessidade, mas antes tendo poder na sua própria vontade, e com isso determinou no seu coração conservar a sua filha virgem, bem faz. Aquele que casa a sua filha donzela faz bem, e o que não casa faz melhor ainda. A mulher está ligada à lei por todo o tempo em que o seu marido vive, mas se morrer seu marido, fica ela livre. Case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Porém será mais bem-aventurada se permanecer assim, conforme meu conselho, e julgo que também eu tenho o Espírito de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E São Paulo continua explanando sobre a diferença das vidas, sobre a pessoa que tem a vida casada e sobre a pessoa que tem a vida consagrada a Deus. Aí começa já a se desenhar o princípio aí das virgens consagradas a Deus. Depois nós teremos então tudo isso desaguando aí nas religiosas, consagradas ao Senhor, dedicando sua vida ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o importante é nós seguirmos o chamado que nós temos de Deus. Muitos de nós têm o chamado para ser leigos casados, certo? Sejamos leigos casados, então tenhamos filhos, se o Senhor assim o quer, se o Senhor nos dá esse dom. Algumas pessoas não têm o dom da maternidade, por algum problema que a pessoa tem, mas se temos o dom então da maternidade, demos a vida a nossos filhos, cuidemos deles, mas sempre de olho numa máxima: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sempre assim. Nós todos precisamos servir ao Senhor, a casa toda. Agora, caso o seu chamado seja para não casar, para dedicar a sua vida a Deus, ótimo, maravilha, então faça isso, dedique sua vida ao Senhor. Falta gente que dedique sua vida a Deus exclusivamente. Se você é viúvo, se você é viúva, procure pensar nessa possibilidade de daqui para frente, assim, solto do laço do casamento, passar a dedicar a sua vida a Deus. Veja se o Senhor não está pedindo isso para você. Ao invés de você arrumar um outro rabo de saia, como se fala por aí, ou uma outra calça comprida, no caso das moças aí já mais velhas, pense bem se não é isso que o Senhor está pedindo para você, que você dedique a sua vida agora a Ele. Já teve a parte do casamento, como tantas santas, tiveram, alguns santos também foram casados, depois então a esposa morreu, o marido morreu, e passaram a dedicar então a vida a Deus. E eu queria dizer a vocês que nós temos o exemplo da profetisa Ana. Profetisa Ana, que tinha sido casada há 7 anos, depois então passou a dedicar, o marido morreu, ela viúva passou a dedicar sua vida a Deus no templo, com jejuns e orações. E já estava há mais de idade quando viu então o menino Jesus, viu ali justamente o Messias ainda bebê no colo da Virgem Maria. Também queria lembrar a vocês que antigamente era muito comum as pessoas não casarem mais. Era muito comum, especialmente as mulheres, Quantas mulheres eu via na igreja, já senhoras, já vestidas de preto, elas estavam sempre vestidas de preto em luto perpétuo, já assim assinalando para futuros pretendentes possíveis que na verdade elas não estavam disponíveis, elas estavam guardando o luto da morte do marido, com ele pretendiam se encontrar na vida eterna, portanto não casariam com mais absolutamente ninguém nesse mundo. Então pense nisso, pessoa que ficou viúvo aí,
pense realmente em entregar sua vida a Deus e servir a Deus o tempo todo, porque é verdade. Se a gente tem uma pessoa com a gente, então a gente tem que cuidar dessa pessoa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Ao passo que uma pessoa que está sozinha, ela consegue cuidar mais das coisas de Deus e se dedicar mais ao Senhor. E aqueles que já passaram essa fase, já tiveram seus filhos, tudo mais, agora estão viúvas ou viúvos por aí, pense então em continuar nessa mesma situação de viuvez, sem de novo adquirir matrimônio, embora você possa, justamente oferecendo então a sua vida ao Senhor. Pensem nisso, são possibilidades que o Senhor nos abre. Eu preciso dizer isso, é preciso insistir um pouquinho, porque hoje em dia é assim, não é muito também de hoje, já começou faz algumas décadas os tais bailes da saudade, né? Que reunia então viúvos e viúvas, e daí para frente é só porcaria, né? Eu ouvi falar de muito viúvo e muita viúva que namorava e poucos viúvos e viúvas de verdade se casando. Então ficavam mais na farra, na folia, cada um na sua casa, tinham os seus encontros, iam para os seus bailes e depois cada um na sua casa de novo, sem ter compromisso, estão pecando contra a castidade. Pecado não tem idade, hein? Pode a pessoa estar com 99 anos, 99 e pecar do mesmo jeito contra a castidade, por exemplo. Então não tem essa de depois dos 60 anos acabou o pecado. Se fosse fácil assim, estava bom, né? Mas acontece que não tem nada a ver. Então, a gente tem que pensar isso, né? Porque uma pessoa que resolve, não, eu vou achar uma outra pessoa para cuidar de mim, eu para cuidar dessa pessoa, bom, então tem toda uma questão familiar, tem toda uma questão aí realmente de Deus, e tem toda uma questão aí burocrática, etc., inclusive do pecado, não é só porque a pessoa já foi casada que agora ela está livre para bagunçar. Aí começa esses bailes de terceira idade, né, baile da saudade, começa então aí o pessoal achar que agora é a melhor idade, você pode curtir a vida doidado, sem responsabilidade nenhuma, ou a mulher depois de uma certa idade não engravida mais, vamos aproveitar, né? E por aí, dos dois lados, tá? Estou falando dos homens, mas das mulheres também, vamos aproveitar. E aí começa então a problemática aí que nós vemos hoje de tantas pessoas de idade se perdendo feio aí no pecado contra a castidade. Então, se a opção for, não, eu vou casar, bom, então mesma coisa, voltou ao ponto zero, né? Vai namorar na base da castidade, guardando a castidade, para depois então poder se casar frente a Deus se a pessoa não tiver nenhum tipo de impedimento, começando pela religião. É a mesma coisa que tinha que ter sido da primeira vez, muitas vezes não foi, mas tinha que ter sido e agora você sabe o certo, o que realmente tem que ser, tá bom? Então ficam aí as possibilidades, o apóstolo São Paulo então mostrando para a gente pensar nas possibilidades da nossa vida. E aqueles que já são casados, já têm a sua vida aí normal, bom, vá tirando um tempinho da sua vida diária para a gente estar rezando juntos aqui, você cuidando ao máximo que você puder das coisas de Deus, oferecendo o seu trabalho para Deus, pensando também em Deus, porque mesmo para aqueles que são casados, o mandamento não muda, é amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo.
Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.